Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Juliana Flitos e esse é o canal Colorindo Sonhos. Hoje vamos dar sequência aqui a essa página do livro do Kerby Rosanes, que tá ficando incrível. Então, se você não quiser perder nenhum passo a passo aqui dessa página, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificação para que vocês não percam nenhum conteúdo. Curta muito esse vídeo e também compartilhe com quem ama colorir. Então, vamos lá. Então, a ideia para o vídeo de hoje é colorir todas as madeiras aqui dentro do tênis, né, dessa casinha. Eu ainda não vou passar a árvore para vocês. Vamos hoje focar aqui nas madeirinhas. E se o vídeo não ficar muito longo, eu também passo telhado, cortininha e os outros detalhes, certo? As cores que nós vamos usar, eu já deixei aqui separado. Quem precisar dessa tabelinha, né, pode deixar aqui nos comentários ou então me pedir lá pelo Instagram que eu mando a foto. Vamos usar a cor 505, que é um tom de amarelinho. Nós vamos usar também a cor 557, 563, que é um tom de marrom mais escuro. Vamos usar também a cor 556, 555, que é um marrom mais esverdeado, e o 561, que ele também é um tom de sépia. E vamos usar o lápis branco, tá? São vários tons de marrom, mas eu quero uma madeira que seja uma madeira mais clara, até porque o tênis é preto, certo? Então, vamos lá, vamos iniciar, que eu estou ansiosa. Bom, vamos iniciar aqui, então, fazendo uma camada em tudo que for madeira aqui, com a cor 505, de forma bem leve. Vou fazer, né, um fundo dessa madeira mais amarelado, e eu já vou passando aqui em todas essas partes de madeira, de forma bem leve, não precisa forçar, eu não quero um amarelo muito vivo aqui. E eu vou fazendo aqui com o movimento de vai e vem, sempre no sentido, né, da madeira. Então, aqui eu fiz assim da forma do vai e vem na vertical, e essas partes aqui, elas vão ser feitas também com vai e vem na horizontal. Bom, feito isso, então, agora nós vamos trabalhar com o nosso lápis branco. E o lápis branco, eu vou fazer algumas marcações na madeira aqui, de forma com a mão bem pesada, para marcar e não pegar as outras cores que vão vir por cima. Essas marcações eu vou fazer linhas retas mesmo, em toda a madeira. Não sei se no vídeo vocês vão conseguir ver, mas aqui eu consigo ver exatamente onde eu tô marcando com o branco. E não precisa ser muito desses riscos brancos, tá? É só realmente para dar uma textura, um detalhe na madeira. Dessa forma, solta também bastante pozinho, né? E aí, agora nós vamos começar a trabalhar aqui com a nossa cor 557. E eu vou fazendo risquinhos. Agora eu vou trabalhar tudo com risquinhos aqui nessa madeira. Eu já começo das extremidades e eu seguro o lápis no papel, puxo e solto. Não precisa ser tudo muito juntinho, pode ir fazendo mais separado. Aqui onde tem, né, essas coisas na frente, nós já podemos começar a trabalhar uma leve sombrinha com movimentos circulares. Dessa forma, e aí eu continuo aqui fazendo meus risquinhos na madeira. Aqui na porta, eu vou trabalhar também com risquinhos. Olhando para essa ilustração, ela por si só, ela tem sombras bem escuras, né? Então, o fundo amarelo, ele vai trazer, né? Bom, agora nós vamos trabalhar aqui com a cor número 563. E com o 563, nós vamos fazer detalhes como se fossem
os nós, né, da madeira. E aqui também vai ser trabalhado com risquinhos, mas esses risquinhos não necessariamente vocês precisam tirar, né, o lápis do papel. Então, vou aqui no meio da madeira já fazendo esses risquinhos, mas sem tirar o lápis do papel. Dessa forma, e aí eu já trabalho aqui para baixo, fazendo esses mesmos risquinhos e fazendo esse formato aí na madeira. Eu vou fazer aqui outra menor do lado de dentro e aqui embaixo eu também faço uma mais escura, certo? Dessa forma. Feito isso, aqui eu vou puxar também, né, esses risquinhos. E aqui essa parte vai ser mais detalhe mesmo. Eu ainda quero preservar essa madeira mais clara da nossa porta, dessas madeiras. Eu posso fazer esses detalhes em alguns pontos da madeira, sempre fazendo esses risquinhos. Dessa forma, olha que interessante vai ficando. Aqui, agora, eu só vou colocar pontinhos mais escuros, também com risquinhos, dessa forma. E o mesmo que eu fiz aqui nessa porta, eu também vou fazer nessas laterais. Então, nós podemos colocar aqui só no cantinho, dessa forma. E colocar pontinhos, né, desses mais escuros que a gente consegue ver em madeiras. Dessa forma, nós podemos colocar no meio dela, então aqui, ó, saindo dessa placa, eu vou puxando esses risquinhos. Mesmo que tenha outras coisas na frente, é bacana ir fazendo, porque também, né, dá um efeito muito bacana. E aqui sempre colocam esses pontinhos, não precisa colocar muito, tá? Mas para detalhes. Aqui eu vou fazer nessa ponta toda. Dessa forma. E aqui onde é bem escondidinho, eu vou colocar alguns pontinhos pretos. Se tiver um espacinho que dê para fazer esse efeito da madeira, podemos fazer também. Vou puxar alguns risquinhos aqui. Olha só que interessante. E agora nós vamos trabalhar com a cor 556. É um tom de marrom e que dá todo o charme aqui para nossa madeira. Então, eu também vou trabalhar com risquinhos da mesma forma que eu fiz com as cores anteriores, só que esses risquinhos do marrom, eles vão ser mais nos cantinhos, mais juntinhos, já me proporcionando aqui uma sombra bem legal para essa madeira. Então, aqui nesses cantinhos eu já passo e nas extremidades eu faço os risquinhos, passando, né, em cima de todas as cores, já fazendo essa mistura. E onde tiver, né, coisas aqui na frente também vamos fazendo já uma sombra. Dessa forma, lembrando sempre que a intenção é que essa madeira ela não fique muito escura, então tem sempre que lembrar de deixar áreas mais claras, certo? A menos nessas partes aqui que estão muito escondidas, que vão receber muita sombra, aí ok, mas aqui na frente nós temos que preservar esse tom de madeira mais claro, certo? Vou trabalhar aqui nessas áreas, já fazendo também a sombra e nas extremidades risquinhos da madeira. Essa área aqui, olha, eu vou fazer ela com madeira também, então já vou passar aqui a cor da minha base e o 557 para que eu possa trabalhar aqui com a sombra.
O meu entendimento, todas essas áreas que vocês vê riscadinha, essas áreas elas são muito escuras, tá? Então, nós ainda vamos trabalhar com sombras mais escuras ali. Agora aqui na portinha, nas extremidades, eu vou colocando, né, esses riscos. E agora eu vou mostrar um detalhe bem legal para vocês. Olha essa parte aqui, essa parte aqui. Tá vendo que tá bem mais claro, tá bem amarelinho? São as partes que nós passamos o lápis branco. E esse efeito fica um efeito muito bonito na madeira. Olha, a nossa porta também já está bom, ali a quantidade que eu passei desse tom de marrom. E aí aqui, essa parte também ela é mais escura. E olha só então como está ficando. Vou também passar aqui nessa parte de baixo. E agora nós vamos trabalhar com a cor 561, que é um tom, né, de sépia. É um tom bem escuro. Ele vai me ajudar nas sombras. E aí aqui eu já vou começar a trabalhar com movimentos circulares, fazendo, né, algumas partes esfumadas, já para trazer, né, para começar a separar, para começar a deixar esse quadradinho aqui com o efeito realmente de que está entrando ali para dentro dessa, eu acredito que seja uma lojinha, certo? Então, com o 561, essa cor mais escura, eu já vou começar a trabalhar aqui nessas áreas que está aqui para fora. Vou colocar a sombra, deixando, né, bem escuro essa parte. Não precisa já colocar um peso na mão, a cor ela já é escura, então é só realmente ir passando e esfumando para dar o efeito. Em toda essa lateral eu vou passar e com movimentos circulares vou levando a cor para frente. O tchan, né, vai ser quando a gente passar o lápis preto. Aqui também eu já vou por essa sombra e em tudo que tem aqui na frente, esses quadradinhos, eu vou colocando a sombra. Vão se guiando também pelos espaços que tem risquinhos. Onde tem esses risquinhos na ilustração, significa uma sombra ali, uma sombra mais escura, de acordo com os risquinhos, certo? Aqui, como nós estamos trabalhando com a sombra, vai passar em cima da madeira, deixando automaticamente essa madeira ali pro fundo. E também cria um efeito bem bacana. Aqui nessa parte de dentro, também vai ter uma sombra aqui em cima e eu vou fazer ela na horizontal também. Tudo para contribuir, né, com que realmente pareça que são partes ali dessa lojinha. Aqui bem no cantinho da porta, eu também vou colocar uma sombra. E também vou dar aí uma leve esfumada. Olha como já vai ficando super interessante. Vou continuar minha sombra aqui em cima na porta, deixando também mais escuro. E aí, agora tudo que eu fiz para esse lado de cá, eu vou fazer para esse lado. Gente, olha só como já deu uma super diferença quando coloca a sombra. Vou trabalhar agora aqui nessa parte de baixo. Eu vou fazer aqui como se fosse um degrau, né? Então, essa última parte aqui, ela vai receber uma sombra maior. E aqui, nós vamos sombrear as laterais. E aqui mais abaixo, né, mais próximo ali da porta, também vai receber uma sombrinha, deixando essa área aqui
da frente mais clara, certo? Para dar a impressão do degrau. Agora, eu vou trabalhar com o lápis preto, aqui na parte de cima, né, do teto, que tem uma sombra bem escura. Então, onde tem essa parte bem escura na própria ilustração, eu já vou escurecer com o preto, trazendo pra gente aqui um contraste bem legal. Então, é só passar o preto, já uma parte mais escura. E agora, com a cor número 557, eu vou saindo desse preto e avançando aqui para essa minha parte que tava amarelinha. Bom, então agora vamos finalizar nossa madeira trabalhando com mais uma camada do 557. Só mais um pouquinho do 557, saindo aqui dessas sombras. Vamos dar, né, mais uma mesclada aqui. Não precisa muito, só um pouquinho mais, criando, né, essas manchas na madeira, bem interessante. Vou também fazer uma camada agora com risquinhos com a cor 505, que foi a nossa camada base, né, lá do começo. Eu vou fazendo risquinhos em toda a minha porta, também sem forçar a mão. Olha como já vai ficando, né, mais viva a cor dessa madeira. E agora nós vamos trabalhar com o lápis branco, fazendo uma camada em cima de todas essas madeiras aqui, só não dessas partes que eu já sombreei, já comecei a deixar escura, não tem necessidade. Mas essas aqui, que estão mais na frente, mais à mostra, nós vamos passar o branco no sentido mesmo aqui. Então, vamos passar na vertical e vamos passar na porta toda, misturando todas as cores, fazendo com que essas manchas elas se espalhem, fica um efeito muito bonito. Olha só, então, olha que graça. E aí, eu vou usar a cor 563 para fazer esse detalhe que tem na porta. Eu vou só contornar o detalhe. Dessa forma. E agora, com o preto, eu vou trabalhar nessas sombras mais escuras aqui dessas partes de trás. Eu trabalho bem no cantinho aqui, trazendo volume. Vou separar, né, todas essas partes da casinha. Dá um charme muito, muito diferente aqui para ilustração. Então, essas partes aqui, elas vão ser mais escuras, eu faço esse contorno. Aqui, ó, bem nesse cantinho, eu vou também escurecer. E aqui, eu não preciso vir tanto com o preto, mas eu ainda coloco um pouco para favorecer, né? Para dar esse movimento aí pro desenho. Olha só que graça ficou, gostei bastante como ficou aqui, ficou bem interessante essa primeira parte. E da mesma forma que eu fiz essa parte, né, eu vou subir fazendo a mesma coisa. Então, eu vou subir já trabalhando nessa parte, que essa parte ela tá para baixo aqui e a continuação dela é aqui em cima, então nós já vamos trabalhar então aqui nessa parte. A plaquinha, essas plaquinhas, se o vídeo não ficar muito longo, eu passo para vocês hoje, senão vai ficar pro próximo vídeo, porque tem bastante madeira para trabalhar aqui, certo? E vai ser feita da mesma forma, eu só vou aqui com a cor 557 finalizar essa parte da porta,
eu passei o preto também, e aí eu vou também passar aqui. E com o preto fazer essa lateralzinha aqui, essa linhazinha que tem aqui. Dessa forma, e o puxadorzinho aqui da porta eu vou fazer com o preto também. Eu vou seguir os mesmos passos agora para fazer as demais madeiras, e o que vai mudar é a sombra. Eu vou passar um pouco menos, por exemplo, essa parte aqui, que são, né, uma parte com, parece um ripadinho, essa parte a gente não precisa passar o branco, então o que vai mudando vão ser essas coisas. Então, vou trazer aqui um pouquinho mais para baixo o livro e vou iniciar usando o 505, já trabalhando em toda essa parte, fazendo a minha base. Bom, agora eu vou trabalhar aqui com o 557. Vou começar a trabalhar aqui nessa parte de baixo. Aqui, essa parte do fundo, ó, vamos imaginar que aqui tem um V. Então, vai ter esse V aqui, certo? Ó, cortadinho aqui. Vou fazer desse lado que eu acho que vai ficar melhor a visualização. Dessa forma. Aqui a parte de trás, nós já vamos começar a escurecer. Dessa forma. E agora com o 563, que ele é um marrom escuro, eu vou adicionando mais sombras aqui nessa parte, para que dê a impressão de que realmente, né, está aqui dentro e essa parte seja mais para fora. Então, para isso, nós vamos colocar essa sombra nessa lateralzinha, essa sombra aqui na parte de trás. Dessa forma, vou usar agora a cor 556, trabalhando aqui mais para a área do amarelo. Aqui eu tô trabalhando com movimentos circulares. E eu trabalho aqui com mais uma camada do 505. Vou usar o lápis branco mais aqui na bordinha, aonde ficou mais claro. E com o preto eu só intensifico essa sombra mais próximo, né, aqui da parte de baixo. Não precisa deixar muito tudo preto, né, mas essa parte aqui é importante deixar um pouquinho mais escura. Olha só que graça e como dá esse efeito, né? Vou também trabalhar aqui com o 557. E aqui eu vou fazer também com movimentos circulares toda a sombra dessa placa que tem aqui na frente. Então, eu pego bem pertinho da placa, movimentos circulares, vou avançando dessa forma. Dessa forma. Agora, eu vou trabalhar com a cor 563, e aí o 563 eu vou trabalhar com risquinhos, marcando os risquinhos que tem aqui na ilustração. Eu pulo um e marco o outro, dessa forma. Dessa forma. Agora, com a mesma cor, essa parte de cima aqui, que a linha é até um pouco mais escura, eu vou esfumar essa linha aqui. Então, eu pego bem no contorno e eu trabalho com movimentos circulares. A mão leve, não precisa pesar demais a mão agora. E também passo aqui na linha de baixo, onde eu já tinha passado o 557.
Para reforçar ainda mais essas nossas madeirinhas aqui, eu vou usar o lápis preto e nos mesmos lugares que eu marquei, eu vou marcar com o preto. Apontei aqui a pontinha do preto e aí eu vou marcando. Olha só que bacana o efeito, né? Parece que são realmente ripinhas ali. E agora eu vou usar o lápis branco. Vou usar o lápis branco, né? Entre as partes que eu marquei com preto, não precisa passar em tudo. Vamos passando parte por parte aqui. Dessa forma, e olha que bacana. E aí, ali também ficou pronto, não tem, né, muito o que fazer, mas ficou legal porque ficou uma mistura, né, das cores que nós já estamos usando. Agora, vamos subir aqui mais um pouquinho, fazendo, né, essa outra parte. E essa parte, ela já tem aqui, né, uma sombrinha nas laterais. Então, eu já vou começar a trabalhar com o 557 aqui nessa parte. Tem essa sombrinha e eu vou deixar essa parte da frente mais clara. Aqui, ó, com o 557 eu vou avançar praticamente em toda essa parte da frente e aqui na parte, né, que está abaixo desse detalhe, eu vou fazendo o contorninho. Vou usar agora o 563 para sombras um pouco mais escuras. Então, aqui nesse comecinho. E também o contorninho lá, como eu fiz com o 557. Mas a ideia é que fique essa mistura, né, desse marrom mais escuro com esse marrom mais avermelhado. Vou usar o 5,6, o marrom mesmo, fazendo também uma camada aqui, saindo dessas sombras, misturando todas essas cores. E volto aqui com a camada do 505, sem forçar, só realmente repetindo a camada para trazer esse amarelado. Dessa forma, e aí com o 563 eu só reforço um pouquinho, né? Nessa parte da frente eu passo o lápis branco para dar essa esbranquiçada, dá uma leve amenizada no amarelo também, acho que ficou muito forte. Bom, olha só como está ficando. E aí, agora nós vamos subir mais um pouquinho e fazer essa parte. Como o vídeo já está um pouquinho longo, eu vou deixar para fazer a casinha aqui de cima no próximo vídeo, junto com esses detalhezinhos que tem aqui, certo? Então, eu vou fazer com vocês mais essa daqui, que vai seguir, né, esse estilo da portinha aqui. Nós vamos fazer aqui nessa parte de cima. E aí, a casinha eu passo no próximo vídeo para vocês, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aqui nos comentários. Bom, vamos iniciar então aqui, trabalhando por madeirinha mesmo, tá? Então, vou aqui em cada madeirinha dessa, passar uma camada do 505 de forma muito leve. Não quero, né, que seja muito amarelo. Então, forma leve, já passo aqui. Vou usar o lápis branco para fazer alguns risquinhos aqui nessa madeira e criar o efeito que nós criamos ali embaixo. Então, só um pouquinho, porque elas são fininhas. E agora eu vou começar a trabalhar com o 557, fazendo meus risquinhos. Vou apontar para que a ponta dele fique um pouco mais fininha. Apontei aqui e aí eu vou fazendo meus risquinhos aqui. Bom, agora eu vou trabalhar com o 563 e eu vou fazer alguns detalhes
O espaço é pequeno, então esses detalhes eles têm que ser pequenininhos também e não precisa ser em todas. Vamos fazendo da mesma forma que eu fiz a porta, só que no tamanho mini. Dessa forma, não precisa ser em todas, é legal sempre colocar, né, esses pontinhos mais escuros da madeira. Não precisa, né, fazer o desenho da madeira em todas e nem no mesmo lugar em todas. É bacana ir mudando, né, a direção, fazer alguns menorzinhos, outros um pouco maior, mas que aparenta ser, né, esses detalhes da madeira. Aqui essas do fundo, por exemplo, elas são muito escondidinhas, então não tem muito o que fazer. Agora eu vou trabalhar aqui com a cor 556, também fazendo risquinhos. Dessa forma, e vou trabalhar agora com o 561. O 561, ele vai entrar aqui como a divisão dessas madeiras. Então, aqui bem na divisão, eu vou passar o 561 bem passadinho para que elas fiquem, né, como ripas mesmo, dessa forma. E também já faço as sombras que tem que fazer aqui, dessa forma. Vou começar a fazer essa sombra aqui, então eu pego bem pertinho do cadarço e faço um leve esfumado. E aqui a parte de baixo, como vocês podem ver, tem a continuação dessas madeirinhas, certo? Então, eu vou passar o 505 aqui embaixo, só para que eu tenha uma nuance ali daquelas madeirinhas. E agora, com o preto, eu vou fazer uma sombra bem escura, deixando só um pedacinho do amarelo aparecer ali, dessa forma. Essas partes bem mais escuras, ela cria um volume bem legal para nossa ilustração, dando, né, vida para os nossos desenhos. Então, não tenha medo de fazer essas partes mais escuras. E aí, eu vou no centro de cada um desses com um 557, também adicionando mais um pouquinho de cor, para não ficar só preto ali. Olha só que bacana. Agora, com o 561, eu vou também fazer uma sombra um pouquinho maior aqui nessa parte de dentro, porque nós temos aqui uma varanda, né, bem acima, então aqui tem mais sombra. Então, eu faço aqui como se fosse uma linha grossa, fazendo a sombra dessa varanda, dessa forma. E em cantinhos muito pequenininhos, muito escondidinhos, né? Como aqui, por exemplo, nós já vamos usar o lápis preto, fazendo com movimentos circulares também essa sombrinha. E olha só, vamos terminar nossa madeira agora. Eu trabalho com mais um pouquinho do 557. E vou trabalhar agora com lápis branco nas áreas do claro, tá? Não precisa passar nas áreas do escuro. Olha que linda! E mesmo assim, nas madeiras pequenininhas, olha o efeito do lápis branco. Espero muito que vocês estejam conseguindo ver esses efeitos. Fica bem bacana. Agora, eu vou trabalhar nessa parte da frente. É uma madeirinha também, ela tem um desenho. Eu vou deixar o desenho em branco, trabalhar na madeira, e aí no próximo vídeo a gente também faz esse desenho, certo? Então, vou também fazer o mesmo processo e vocês vão acompanhando aí.
Bom, olha só então como ficou mais essa parte. Agora vamos aqui para nossa sacadinha, né? Também vamos seguir fazendo, né, com as mesmas cores. E eu também vou iniciar com o mesmo processo, né? Aqui eu quero fazer o mesmo estilo que eu fiz essa parte aqui de baixo, né, perto da placa. Então, eu já vou começar aqui com o 505, trabalhando aqui em toda essa parte dessas ripinhas. E aí, eu vou fazer o mesmo processo, eu não vou usar o lápis branco aqui também, por se tratar de ripinhas muito fininhas. E aqui eu também já vou fazer a camada dessas ripas aqui na horizontal. Com o preto também, eu vou escurecer um pouco mais a sombra aqui da casinha. Então, bem perto do telhadinho aqui, eu já faço o contorno e com movimentos circulares, trazendo para cima das tabuinhas, eu faço essa sombra. Aqui, olha, eu vou colocar também uma sombrinha. E agora, aqui nessa parte, eu também vou colocar, né, a sombra mais lá na linha de trás, na linha do fundo. Aqui nessa parte de trás, eu vou voltar com 557. E eu já vou trabalhar com 557 aqui também nas extremidades. Vou usar aqui o 563, sombreando, né? E também passando entre elas. Dessa forma. Vou trabalhar aqui com o 556. Aí, eu vou voltar com 505. E aqui também. E agora eu vou usar o lápis branco. Olha só, então, com o lápis preto, eu vou fazer aqui a sombrinha, essas sombras mais escuras. Também faço, né, essa divisão entre as madeiras. Dessa forma. Olha só, então, agora vamos trabalhar aqui nessa última parte, que é essa sacadinha, né? E aqui é bem, pelo que demonstra na ilustração, né? Uma parte mais escura, né? Como vocês podem ver, tem as madeiras aqui que estão mais claras e a sombra mais escura ali. Eu vou fazer como se fosse toda de madeira. Vou iniciar com o mesmo passo a passo, tudo que eu já mostrei aqui para vocês, eu vou fazer nessa daqui. E eu vou fazendo no sentido agora todo horizontal. Então, eu vou fazendo uma primeira camada aqui com movimento de vai e vem em toda essa sacada. Dessa forma. Agora, eu vou trabalhar aqui com o lápis branco, vou até apontar um pouquinho do meu lápis branco, para ele ficar com a ponta mais fininha, porque ali também são tábuas mais finas, né? Então, é um ou outro detalhezinho. Então, vou colocar aqui. E eu vou começar a trabalhar com 557, então, da casinha pra ponta e da ponta pro centro. Vou usar agora o 563, fazendo aqui uns riscos no meio dessa madeira, dessa forma, alguns pontinhos. Como ela é muito pequenininha, não dá para trabalhar muito com detalhes, então a gente vai colocando só alguns detalhes, certo? Olha só,
Vou usar o 556 também. E agora eu vou trabalhar com a cor 561, que é um marrom, né, um tom de sépia, já trabalhando aqui na sombra dessa casinha. Eu vou passar uma sombra reta aqui, dessa forma. E para que eu tenha, né, o efeito que o ilustrador imaginou, as partes do centro que na própria ilustração é mais escura, eu já escureço aqui com o 561, dessa forma. Aqui eu vou fazer o mesmo, dessa forma. Agora, eu vou trabalhar com um pouquinho do 505, repetindo a minha camada. Só nas tábuas mais claras. E eu passo o lápis branco, também só nas tábuas mais claras. Dessa forma, e aí com o lápis preto, na linha aqui de baixo, certo? Na linha de baixo de cada uma, eu vou deixar bem pretinho, porque aí eu consigo um efeito de madeirinha quadradinha. Olha só, bem na linha mesmo, eu faço uma linha mais grossinha abaixo, fazendo esse efeito de quadradinho aqui na madeira. Desse lado, e olha como já dá, né, uma certa diferença. Olha só, então. E agora eu já tô trabalhando com o preto, essa parte de baixo eu quero que ela seja bem mais escura. Eu vou sair aqui bem de perto dessa casinha que tem aqui na frente. E eu já vou trazendo o preto aqui, deixando um pedacinho, né, mais de luz aqui, dessa forma. E o mesmo eu vou fazendo aqui. Agora, com a cor 556, eu vou saindo desse preto e vou completar essa parte de baixo aqui. E só realmente aqui nos cantinhos eu volto com o 505 para uma última camada, dá uma amareladinha de leve, fica bonito como uma nuance ali. Agora, com o lápis branco, nas bordas de cima dessa madeira aqui da frente, eu vou passar o lápis branco bem passado, a fim de clarear essa parte de cima. Dessa forma. Olha só, então, como ficou aqui. Gostei bastante do resultado, e para que a gente termine, né, o vídeo de hoje, falta só aqui esses detalhezinhos da pontinha. Vou com o 505 também, trabalhar aqui. Bom, então olha só como tá ficando, gente. Eu tô muito apaixonada, eu espero que vocês se apaixonem também. Eu estou gostando bastante da combinação, ficou bem como eu havia imaginado. Eu espero muito que vocês tenham conseguido acompanhar o processo, tenham entendido. Como eu disse, qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários. E quem estiver colorindo junto comigo, já comenta aqui que eu quero muito saber. E vai postando, né, as fotos lá no Instagram e me marca, que eu vou amar ver também cada passo do colorido de vocês. E é isso, gente. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Na terça-feira a gente vê com mais um pedacinho. E essa página, ela tá assim sendo muito incrível ser feita. E outra coisa, mesmo quem não tenha o livro e acompanha os vídeos do canal, essa madeira ela pode ser usada em inúmeros livros de colorir, né? Quanta madeira nós temos. Então, anotem as referências dessa madeira para que mesmo quem não tem esse livro possa aplicar essas dicas, né? Até mesmo num fundo de um livro de colorir, certo? Vou ficando por aqui e a gente se vê na terça-feira com mais um vídeo. Até mais!